Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Paula da Ledvence e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Cristina Maluf. Boa noite, Cristina. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Cristina, por estar aqui conosco, pessoal. Deixa eu já compartilhar meu slide para a gente saber o assunto desta noite. Iluminação de varejo, como a luz contribui para uma experiência de compras. Começamos agora às 7 horas e hoje, então, como vocês já viram, estamos com a Cristina. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de dar algumas dicas, algumas informações a respeito da Ledvence. Nós somos uma empresa presente em mais de 140 países e nós temos diversos produtos para iluminação. Iluminação comercial, é o caso do que nós vamos falar hoje, iluminação residencial, iluminação industrial, iluminação para vias públicas, e uma linha completa de lâmpadas, luminárias, fitas, drivers e iluminação inteligente e conectada. Vocês podem saber mais sobre a Ledvence através dos nossos canais de comunicação. Estamos presentes no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, como @LedvenceBR ou Ledvence Brasil. Temos também um canal no Telegram, onde a gente sempre divulga em primeira mão todo o nosso conteúdo a respeito dos nossos eventos online. Também estamos disponíveis no YouTube, onde vocês encontrarão este vídeo de hoje também para vocês consultarem posteriormente. E também temos o site da Ledvence, ledvence.com.br. Bom, como é que funcionam os webinars da Ledvence? A gente deixa disponível aqui para vocês um chat, e aqui no chat você pode fazer todas as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas. Ao final da apresentação da Cristina, a gente vai ler as perguntas e ela vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E também nossos eventos são interativos, tá bom? Então, através aqui dessa parte aqui de votos que você tem aqui, o post, você pode participar das nossas enquetes e a gente vai perguntar para vocês como é que estão os seus projetos no que se refere à iluminação para lojas de varejo ou o que os seus clientes estão buscando nesse sentido, para esse segmento. Queria apresentar para vocês um pouco sobre a Cristina. Deixa eu botar a gente posicionada aqui mais para cima. A Cristina Maluf, ela é formada pela Faculdade de Arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é precursora no mercado de iluminação no Brasil. Tem um escritório em Porto Alegre, onde atua com iluminação desde 92. A Cristina também é membro fundadora da ASBAI, que é a Associação dos Arquitetos de Iluminação, e ela já atuou como diretora e presidente na gestão de 2008 e 2009. Desenvolve projetos para ambientes residenciais, comerciais, empreendimentos corporativos, prédios históricos, monumentos e espaços públicos. E hoje, aqui no nosso webinar, nós vamos ter a oportunidade de conhecer algum dos cases também da Cristina. Cristina tem a luz como matéria-prima e propõe soluções que ampliam a qualidade visual de ambientes, integrando a iluminação natural e artificial para obter impactos positivos sobre a produtividade, o bem-estar das pessoas que estão nos ambientes de iluminação, que é super importante, de forma a atender às necessidades humanas de visibilidade, de desempenho profissional, de comunicação e de conforto. Esses temas são super atuais, né, Cristina, quando a gente fala sobre essas palavras super relevantes. Exatamente. Então. Bom, gente, ao final desse evento, nós vamos sortear uma luminária de mesa, que é um lançamento da Ledvence para fazer o seu home office, também serve também para uma iluminação de leitura, para maquiagem, enfim, uma luz super versátil, super prática, que é carregada aí com USB. Para participar, então, desse sorteio, basta você depois ler aqui o nosso QR Code e responder algumas perguntas. Bom, já vou compartilhar os slides aqui para que a Cristina comece a apresentação. Bem, Cristina, estarei aqui com você a qualquer momento se você precisar de mim, tá bom? Okay. Boa sorte aí, que tenha um excelente evento e estamos juntas por aqui, viu? Boa noite. Tá certo, boa noite, obrigada. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre iluminação de lojas de varejo e como um bom projeto de iluminação, um bom efeito de iluminação pode valorizar a compra, pode estabelecer um local com prazer, né, aprazível para o cliente comprar, para ele visualizar o produto, enfim. E pode, inclusive, se tornar
enfim, pode alavancar o negócio, né, do nosso cliente. Então, porém, o projeto, um bom projeto, ele deve ter alguns cuidados, né? Um deles com a eficiência energética, né? Que se consegue hoje com produtos de baixo consumo, e uma longa vida útil, o que vai facilitar o baixo custo de manutenção, né? Isso, hoje em dia, é plenamente alcançado através da tecnologia LED. As grandes diversidades de projetos, as grandes tipologias, a variedade tipologia de projetos de iluminação, elas nos permitem uma grande, ou nos exigem uma grande versatilidade de projeto. Então, nós temos desde home centers, supermercados, lojas de departamento de diversos tipos de produto. Mesmo dentro de uma loja de departamentos, nós podemos variar com maior intensidade de luz difusa, menor intensidade de luz de destaque, ou vice-versa, né? Maior destaque, menor luz difusa, conforme o tipo de produto que está sendo negociado. Lojas de produto de luxo, que é exatamente isso, menos difusa, mais destaque, né? Então, temos algumas premissas que são comuns para todas as tipologias de projeto, em maior ou menor grau, dependendo, de novo, do produto que está sendo negociado. Então, na maioria das lojas, a gente sempre deve se comprometer com um design flexível, né? Porque muitas vezes o layout das lojas mudam a cada estação do ano, muda a cada vez que chegam novos produtos, né? E a gente tem que contemplar essas mudanças, né? Então, a gente pode facilitar essa mudança através de posicionamento das luminárias, sejam elas embutidas, direcionáveis, ou sejam elas colocadas como spots ao longo dos trilhos, né? E essas luminárias, elas devem obedecer uma malha para facilitar, né, esse redirecionamento, e podem ter vários ângulos de abertura conforme a altura do pé direito ou a altura de montagem aonde estiverem as luminárias, né? Toda essa malha, ela deve se integrar perfeitamente ao projeto de arquitetura, né? Então, uma outra premissa que nós temos que considerar é o alto conforto visual, né? Normalmente, a gente procura produtos que tenham controle anti-ofuscamento através do recuo da fonte de luz em relação à borda da luminária, né? Então, podemos considerar prateleiras iluminadas também para valorizar os planos verticais, porém, essas prateleiras que vão ser iluminadas através de fitas de LED ou através de perfis, né? O que nos facilita muito mais, a gente deve procurar sempre que esse material, essas fitas ou esses perfis estejam integrados na marcenaria, sem que fiquem expostos ao olhar, né, para não ofuscar. Então, isso é extremamente importante, esse trabalho junto com o pessoal de arquitetura de interiores para projetar esse mobiliário de tal forma que isso fique perfeitamente integrado. E também temos que procurar especificar fontes de luz de qualidade, né, para evitar muita cintilação, flicker e tudo mais, né? Isso vai atrapalhar muito e vai causar um desconforto visual muito grande. Ainda
temos que nos preocupar muito com a apresentação impecável dos produtos através de uma boa reprodução de cores com produtos de alto IRC, né? Então, nós temos que proporcionar níveis diferentes de luminosidade que vão dar o destaque ao produto, vão proporcionar altos contrastes, e também através dos ângulos diferentes, né? Que nós podemos, com ângulos mais abertos, nós temos uma luz um pouco mais lavada, mais difusa, e com ângulos fechados, podemos dar esse destaque maior aos produtos. E, finalmente, altos contrastes, né? Quando nós temos uma loja como essa que aparece na foto, nós temos uma sensação de produtos de alto valor agregado, porque esse contraste, esse alto contraste entre o produto e o entorno da loja, né, nos dá essa impressão, nos dá uma sensação de relaxamento, nos convida a ficar mais tempo na loja, a analisar mais o produto, a analisar melhor o produto, né? Porque normalmente são produtos especiais e exigem um tempo permanente de permanência na loja um pouco mais elevado. Então, com esses altos contrastes, nós temos uma loja bem diferenciada. Nós temos, de acordo com o americano Richard Kelly, que foi um dos pioneiros da iluminação com qualidade, através da psicologia da percepção, do estudo da psicologia da percepção, agregado à iluminação teatral. Ele partiu de um planejamento a partir da escuridão, né? Ou seja, ele criou 3 níveis de iluminação de acordo com esse trabalho, esse estudo dele. O primeiro nível seria o ponto focal, que é o local de grande interesse, é o produto que se quer destacar, né? Então, dependendo do tamanho desse produto, dependendo do volume desse produto, é necessário colocarmos 2 spots com facho concentrado e cruzado, né? Para que se possa ter a percepção do volume e do tamanho do produto exposto, né? Isso é válido, por exemplo, para um manequim, né? Numa entrada de loja onde se quer salientar a roupa do manequim, ou por exemplo, numa joia, que é um produto pequeno, um ponto focal só é suficiente, né? Então, esse é o primeiro nível, de acordo com o Richard Kelly. Opa, agora passou demais. O segundo nível seria a luz ambiente, né? Ou seja, a luz no entorno, a luz geral do ambiente da loja, né? Essa luz ela deve ser de intensidade mais suave, ela pode ser feita através de pontos de luz, mas de fachos mais abertos, de tal forma a não projetar muitas sombras e brilhos no entorno, para não competir com a iluminação de destaque, né? Mas ela pode ser também através de luminárias com distribuição difusa, né? Isso, com certeza, vai variar conforme a tipologia do projeto, conforme o produto que está no ambiente. E um terceiro nível de iluminação, de efeito, de acordo com o Richard Kelly, seria destaques ou iluminação mais decorativa, ou como ele menciona, play of brilliance, que seria o jogo dos brilhantes. Isso seria uma iluminação decorativa com alguns elementos tipo lustres ou pequenos elementos que proporcionam um brilho de interesse no entorno da loja, no interior, valorizando, né,
arquitetura de interiores. Isso é possível conseguir através de lustres ou alguns elementos mais decorativos. Então, voltando para a iluminação geral, nós podemos criar essa iluminação geral através de pontos focais ou que tenham difusores ou com fachos mais abertos que sejam ou direcionados para a parede, dando um banho de luz na parede, ou que sejam direcionados para o entorno, né? O importante é que esses pontos tenham uma luz difusa. Então, essa iluminação seria 100% direta. Depois nós podemos ter também, para a iluminação do entorno, através de sancas, uma luz difusa através de sancas, ou uma luz direcionada para as paredes, num tipo wall washer, que vai criar um plano vertical difuso, e esse plano vai refletir, contribuindo para a iluminação geral da loja. Essa seria 100% indireta. Ou ainda nós podemos ter a integração com a luz do dia em alguns projetos, dependendo do tipo de loja, né? Então, essa intensidade da luz do dia agregada ou conectada com a luz artificial, através de sensores, nós podemos regular a intensidade de tal forma que se consiga sempre manter a mesma intensidade luminosa, mas com alta economia de energia. A iluminação geral, ela normalmente digamos assim, para lojas tipo supermercados, ou lojas home centers, ou algumas lojas de varejo de produtos de um nível menos selecionado, né? Um nível onde se quer fazer uma demonstração geral de produto sem muito destaque. Então, essa luz, essa iluminação, ela deve proporcionar deve ser uma intensidade maior e deve proporcionar uma iluminação agradável e boa para todos os produtos, né? Com temperatura de cor um pouco mais neutra, mas que possa valorizar todos os produtos e mostrar todos os produtos, como é o caso de um supermercado. Mas, de qualquer maneira, mesmo num supermercado, nós temos que manter aquelas premissas, né? Que pode ter luz de destaque no hortifruti granjeiro ou nas cabeceiras das gôndolas, para valorizar alguns produtos que estão em oferta. A iluminação geral, ela pode também estar integrada à arquitetura, né? Elementos arquitetônicos do forro, através de desenhos, enfim, geométricos ou de sancas, e isso se consegue atualmente, é muito mais fácil através de fitas de LED ou de perfis, né? Luminárias lineares, perfis em LED, que podem ser dimensionados corretamente de acordo com o tamanho dessas sancas ou desses elementos decorativos. Alguns elementos, por exemplo, como esses perfis circulares, né, podem proporcionar uma luz vertical mais homogênea, mas que dão um efeito muito interessante. Assim como nessa loja de carros, nós temos, provavelmente são telas tensionadas que formam esses elementos decorativos e fornecem uma luz vertical, de tal forma a dar essa grande iluminação homogênea no espaço da loja, né? Falando em relação à iluminação de contorno ou a iluminação dos planos verticais que compõem a iluminação geral do ambiente. Essa iluminação, ela nos dá a boa percepção do entorno da loja, né? E muitas vezes convida o cliente a entrar
por interesse de algum produto, alguma coisa que esteja na periferia da loja. Então, nós podemos ter, dependendo da tipologia do projeto, da aparência do produto, nós podemos ter essa iluminação através de santas ou iluminação refletida em planos verticais, ou ainda a iluminação projetada nas paredes, dando uma lavada na parede, mas de uma forma um pouco mais aberta, mais abrangente, mais difusa. Esse slide eu acho que mostra perfeitamente uma iluminação em planos verticais, uma iluminação difusa que compõe para a iluminação geral da loja e pode valorizar, por exemplo, os produtos ou a marca que estiver na parede, né, criando uma percepção visual do entorno, do total da loja. É muito interessante. E voltando na iluminação de destaque, os altos contrastes, né, entre o objeto e o fundo, promovem um ambiente mais relaxante, mais interessante para produtos de valor mais agregado, e também a iluminação de destaque pode ter também variação de temperatura conforme a cor do produto exposto, né? Então, nós podemos ter produtos que possam variar essa cor, a temperatura de cor, conforme a cor do produto em destaque, a cor do produto exposto. E a luz direcionada em fachos, né, que são normalmente cruzados, conforme eu falei lá na apresentação do Richard Kelly, quando se tem produtos de um volume um pouco maior, é necessário que se tenha fachos cruzados para justamente valorizar o volume. Se tivermos o facho de um lado só, a percepção do volume fica prejudicada. Então, é extremamente importante que se tenha esses fachos cruzados. Ainda na iluminação de destaque, é preciso chamar a atenção para essas mercadorias que estão nos expositores, no entorno, que estão nas prateleiras, ou mesmo nos manequins, através de diferentes níveis e de aberturas de facho das luminárias, né. Esses fortes contrastes, eles atraem o olhar, e também pela cor da luz, pela incidência, né, da luz. É extremamente importante que se tenha, principalmente, né, nesse tipo de loja, lojas de departamentos. Aqui um exemplo de uma loja onde nós temos, é uma loja pequena, mas nós temos a iluminação decorativa através de 2 pendentes, né, que ficam em cima de um expositor na entrada da loja, alguns expositores com iluminação linear agregada dentro do mobiliário, né, então a gente consegue iluminar toda a mercadoria exposta, penduradas, as roupas penduradas nesses expositores. Lá no fundo da loja, muito embora não apareça bem na foto, mas no fundo da loja nós temos alguns pontos direcionados para outros expositores. E uma coisa que foi intencional, de chamar a atenção do olhar da pessoa que cruza na circulação do shopping, é essa iluminação mais dramática do mezanino, né, através de manequins que estão em destaque através de um fundo escuro e com fachos de luz bem concentrados, né. Então, o cliente e aí ele entra na loja para verificar os outros produtos. Importantíssimo que se considere em produtos que são em destaque ou alguns produtos que têm que são expostos com alguma diferença,
a temperatura de cor deve combinar com esses produtos, com a cor desses produtos. Então, os produtos mais avermelhados, alaranjados ou amarelos, eles devem ter uma iluminação de destaque através de fontes de luz com temperatura de cor entre 2700 e 3000 Kelvin. Já outros produtos, tipo eletrônicos, ou produtos que têm alguns metais, ou roupas em cores verdes e azuis, né, ou mais neutras, devem ser iluminados com fontes de luz com temperatura de cor acima de 4000, 5000 ou 6500. A iluminação no mobiliário, né, ela pode valorizar muito o produto e, além disso, em provadores, uma coisa que nós temos utilizado bastante, a iluminação no entorno dos espelhos dos provadores ou nas laterais dos provadores, através desses perfis, dessas luminárias lineares. Isso promove resulta numa iluminação frontal que valoriza a pessoa, valoriza a sua, enfim, o volume, a cor, né, do produto que está sendo experimentado. Nesses provadores também poderá haver uma pequena variação da tonalidade da cor em função de estações do ano. Então, quando a pessoa experimenta roupas de inverno, essa luz pode ser neutra, um pouco menos quente, não muito, para a pessoa não ficar com a pele também muito fora do padrão, né? Mas ela pode ter, em épocas de verão, a luz um pouco mais aquecida, justamente para criar esse clima, né? Perfis de LED embutido no mobiliário, ele deve também, além de valorizar o produto, ele deve estar bem integrado no mobiliário para evitar o ofuscamento. E ele pode estar integrado também em expositores que tenham produtos na vertical, né, valorizando o entorno da loja. Aqui um exemplo de iluminação no mobiliário, né, no expositor horizontal e também no espelho, no entorno de espelho, que vai facilitar bastante a percepção quando a pessoa prova o produto. E aqui nós chegamos naquela iluminação decorativa, aonde nós temos os lustres no meio de uma loja, aonde aparentemente são roupas de luxo, né? Ou seja, isso seria um ponto brilhante, que seria não brilhante em termos de ofuscamento, mas brilhante em termos de interesse, que eu acho que significa aquilo que o Richard Kelly falou em termos de jogo de brilhantes, né? Então, nós temos a iluminação de contorno, que são as sancas de luz, temos iluminação no cortineiro e temos a iluminação de destaque dos produtos. Também a iluminação decorativa, ela pode ser colocada, por exemplo, em cima dos caixas, né, para chamar a atenção, ou em algum outro elemento, como naquele outro slide, onde eu coloquei uma iluminação pendente decorativa em cima de um expositor na entrada da loja. Ou simples, né, que vai contribuir para a iluminação do contorno da loja e de alguns expositores. A iluminação dinâmica, ou a variação de temperatura de cor, ou a luz colorida, né? Como ela pode contribuir para a iluminação de varejo?
Por exemplo, a iluminação dinâmica, variando a temperatura de cor, ela pode realçar as cores, né? Então, nós podemos ter, através de uma iluminação com cores mais, temperaturas de cores mais altas, acima de 4.000, podemos ter uma ideia de estação mais fria, né? Ao contrário, as fontes de luz com temperatura de cor mais baixa, tipo 2.700, 3.000, ou 2.700, ou até talvez menos, 2.500, com a sensação de verão, né? Com temperatura. Isso, óbvio que deve ser criado um cenário, um fundo da vitrine para que não prejudique a aparência e a apresentação das cores das roupas expostas. Segundo a foto, como se pode criar um cenário, né, numa vitrine, na área de cor do cenário ou dos produtos, né? E, finalmente, na variação da luz colorida, do RGB, a gente pode criar um clima lúdico até, né, ideal para a exposição de produtos esportivos, como é o caso dessa foto, dessa loja, ou até alguma coisa bem lúdica também em lojas de brinquedos, de produtos infantis, né? Então, com isso, a gente consegue um excelente resultado. Cristina. Oi. Vamos soltar a enquete, então, que você pensou aqui para eles sobre essa questão da luz colorida? Sim, sim. Uhum. Então tá, pessoal, aqui na nossa primeira enquete, eu vou fazer a publicação para vocês verem aqui. Cristina, vou ler para você. Você percebe o interesse dos clientes na especificação de projetos de lojas com iluminação dinâmica, luz branca, quente, fria e luz colorida? A gente queria escutar um pouco da opinião de vocês, vamos deixar aqui uns segundinhos aí aberto para a gente ver como é que estão os projetos ou as lojas que vocês visitam, ou as lojas de vocês, depende, né, exatamente de quem está nos assistindo, né, Cristina? Mas esse ponto de vista do varejo no Brasil, se tem essa preocupação desse dinamismo, dessa interatividade. Olha, já começa a mexer aí as respostas. Você está acompanhando, Cristina? Não estou conseguindo. Olha, vê se você vê aí no enquete. Ver, não. Eu já publiquei as perguntinhas no enquete. E aí aqui a gente vê aí o percentual andando, conforme as pessoas vão participando. Olha. Olha que legal. Claro, claro. Se quiser comentar a respeito, Cristina, porque a gente não tem resposta certa ou errada, é uma opinião e uma percepção de mercado das pessoas, né? Sim, sim. Eu vou comentar dando como exemplo esse slide que está na tela, certo? Essa luz dinâmica, o tunable white, essas fotos desse mall, desse shopping, né? A foto da esquerda, onde a temperatura de cor é mais branca, ela nos remete a uma ideia de manhã ensolarada, de frescor, de atividade, de boa disposição, até de vontade de correr, de andar, de passear bastante, correr, fazer as compras, enfim. Já a foto da direita, onde a luz aparece mais amarelada, ela nos dá uma sensação de final de tarde, de relaxamento, de vontade de passear no shopping, mas mais passear por passear, sabe? Ir num restaurante, jantar, ou mesmo até numa lancheria, mas fazer um lanche. E, enfim, relaxar, ir para casa, descansar, não tanto a correria das compras, né? Mas é extremamente importante isso, né? Essa mudança da luz, da luz do branco frio para o branco quente é extremamente importante, certo? E eu acho que cria um clima bem agradável, né? E eu acho que em termos de saúde, né, a variação da luz do dia, ela é responsável pela produção da melatonina, que é o hormônio que nos faz relaxar.
Então, no final da tarde, quando a gente pode estar exposto a uma luz mais amarelada, com uma temperatura de cor mais quente, é extremamente importante para que a gente consiga chegar em casa, relaxar e dormir bem, né? Isso é uma questão de saúde, inclusive, tá? Não sei se a gente Tá com você, então, que 64% depois vê. das pessoas comentaram que sim, né, que percebe o interesse dos clientes para o bem-estar dos funcionários da loja, dos clientes, e para acompanhar essas tendências de estação do ano. E 35% diz que não, que a tonalidade de cor depende da tipologia da loja e do perfil dos seus clientes, que não deixa de ser verdade, mas quando você tem essa possibilidade de fazer essa troca, você pode alterar isso conforme o produto, a estação do ano, né? Então é sempre um recurso adicional para vender mais e melhor, né, Cristina? Com certeza, com certeza, com Então certeza. tá bom, vamos. Claro que a temperatura de cor, claro que depende da tipologia da loja, óbvio, né? Mas isso, claro que tem lojas que não vão contemplar isso aí, não há o objetivo, né? Não há o interesse. Então, claro que vai depender do tipo de projeto. Então, com a variação da cor da luz em torno de um RGBW, nós podemos criar alguns efeitos lúdicos, né? Como, por exemplo, essa circulação colorida que pode variar, isso aí pode ser em uma loja de brinquedos, pode ser numa loja esportiva, uma circulação que leva aos provadores, enfim, existe uma série de elementos, de resultados que se podem criar, que vai depender muito do projeto, né? Do projeto de arquitetura, da intenção do cliente, né? Então, recapitulando, né, as regras básicas para a iluminação de lojas, iluminação na área de varejo. Para manter acima do padrão, nós temos que ter uma iluminância média entre 300 e 500 lux, né? Claro que iluminação de lojas com produtos mais diferenciados e maior iluminação de destaque, ficamos nos 300 lux. Já iluminação de lojas tipo supermercados ou tipo home centers, aí já em torno de 500 lux ou até um pouco mais. Já a iluminação de destaque para a apresentação de produtos, que seria uma iluminância entre 700 e 1000 lux ou até um pouco mais, dependendo do produto que está em destaque, né? Nós temos que ter componentes de luz de luz direcional elevada sobre os produtos e altos níveis de iluminação vertical para melhor percepção do espaço. Temos que escolher temperatura de cor entre 2.700 e 4.000, com alto IRC acima de 90, tanto para produtos de destaque, né, como para alguma iluminação no entorno. Temos que ajustar as intensidades da luz de acordo com o tempo de permanência do cliente na loja. Então, tempo de permanência baixo, nós temos que ter alta intensidade luminosa, ou seja, quando o nosso cliente, ou seja, o dono da loja, quer uma alta rotatividade dentro da loja, né? Então, essa iluminação ela deve ser de maior intensidade. Quando o cliente, nosso cliente, dono da loja, ele quer um tempo de permanência elevado, então a intensidade luminosa deve ser menor. Por isso, essas lojas de produto agregado, de valor agregado, elas têm um contraste maior e têm uma menor intensidade luminosa, né? Uma coisa importante, dependendo principalmente em lojas de rua, é nós criarmos um trecho, uma adaptação à luz do dia dentro da área de entrada da loja, ou seja, a gente entra com
vem da rua com um nível de iluminação natural, que é bastante alto, e quando entra na loja, dependendo, né, do tipo de loja, se é uma loja com baixa intensidade luminosa, nós precisamos de uns minutinhos, uns segundos para ter essa adaptação da luz do dia mais clara para mais escura. Então é interessante que se crie na entrada da loja um pequeno elemento que possa facilitar essa adaptação, né? E a gente tem que ter sempre em mente as necessidades do cliente mais o tipo da loja, né? Existe uma variação enorme, uma diversidade enorme de tipos de loja, né? Então, o projeto de iluminação, embora ele tenha que contemplar todas as premissas que foram apresentadas, elas vão ter maior ou menor, dependendo, né, da tipologia do projeto, da diversidade do projeto, dos tipos, enfim, do produto exposto e da qualidade. Então, um bom conceito de projeto é fundamental. Então, isso a gente tem que levar em conta sempre. Vou apresentar rapidamente, alguns cases aqui, bem pouca coisa, mas só para ilustrar algumas coisas que nós falamos, né, em termos de home center, de supermercado, lojas de departamento e lojas de varejo. Esses slides, na verdade, eles podem ser considerados a mesma tipologia de um home center, mas ele não é. Na verdade, ele é um centro de distribuição, mas ele tem as mesmas características de um home center. Ele tem, lá no fundo dá para ver, nessa primeira foto à esquerda, dá para ver aquelas... as prateleiras, né, onde estão os produtos que vão até em cima, mesma coisa que os home centers, e alguns expositores mais baixos também, e a área aqui dos caixas, né. Nessas fotos, apenas a iluminação natural está mostrando. A iluminação artificial nessas fotos está desligada. Claro que nos projetos nós fizemos cálculos para a iluminação natural e cálculos para a iluminação artificial. Essas duas iluminações são integradas, tá? E a iluminação artificial, ela é acionada através de sensores de iluminação natural que são colocados nas luminárias, tá? E eles captam a intensidade da luz do dia, a variação da luz do dia, e com isso eles vão dimerizando para mais ou para menos a iluminação artificial, até nós termos um equilíbrio, né, entre a iluminação natural e a iluminação artificial, de tal forma que a superfície de trabalho ou a superfície de exposição, ela tenha sempre o mesmo nível de iluminação adequado ao que a gente necessita, né? Então, só para mostrar a possibilidade, com isso nós conseguimos uma enorme economia de energia. Esse projeto, esse centro de distribuição, ele funciona 24 horas por dia, né? Então, em função disso, da noite inteira ele está funcionando, nós temos que ter essa economia de energia durante o dia. Então, ele ficou muito bem iluminado, está funcionando super bem, e é bem interessante, e ele tem a ver com o home center, apesar de que o home center ele não funciona 24 horas, mas é possível a gente criar alguma integração para conseguir uma economia de energia, e hoje sustentabilidade, já que todos os clientes hoje em dia, todos não, mas grande parte dos clientes querem alguma certificação de sustentabilidade, né? Então isso aí é fundamental. Aqui a gente está mostrando um supermercado onde nós temos a iluminação linear, difusa,
né, entre a área de gôndolas. Depois, na área do hortifruti, nós temos uma iluminação de destaque, agregada, complementada com a iluminação difusa, e depois nas áreas do entorno da loja, no entorno do supermercado, nos expositores verticais, aonde em alguns nós temos também o hortifruti, outros temos produtos, nós colocamos uma linha de iluminação difusa que vai de fora a fora nesse local, logo um pouco acima desses expositores verticais. Bem ao fundo lá dá para ver alguma coisa da iluminação de contorno, né? A foto não está muito boa, fui eu que tirei no dia da inauguração do supermercado, então não é uma foto profissional, dá para ver alguma coisa. Bom, essas fotos eu quis apresentar e eu chamo a atenção para vocês sobre a necessidade de focalização das luminárias, tá? Se vocês observarem, nós temos vários pontos de luz no piso, iluminando o piso, tá? Essa loja, ela ainda não estava aberta ao público, é uma loja em São Paulo, e eu fui justamente nesse dia para fazer a focalização dos produtos. Os eletricistas, quando eles instalam as luminárias, eles colocam os fachos todos direcionados para baixo. Isso é normal, tá? Depois, quando a equipe de marketing, de merchandising vem para colocar os expositores e as roupas ou os produtos que vão ser expostos, então a gente tem que voltar lá na loja, que foi o caso dessas fotos, quando eu tirei essas fotos. Então os produtos estavam colocados, o layout estava definido, e eu voltei então à loja para direcionar as luminárias. É um trabalho árduo, sim, porque tem que se focalizar spot por spot, né? Não eu, claro, mas o eletricista vai me acompanhando e vai focalizando, e eu vou dizendo para ele mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, mas de tal forma que que a gente consiga direcionar o produto e não tenha mais essa incidência de luz no piso, e sim no produto, né? Eu estou mostrando isso justamente para chamar a atenção de que não só quando a loja é inaugurada isso deve ser feito, mas a cada estação, cada mudança de layout, isso deve ser feito, porque eles mudam o layout de qualquer forma, né, conforme as necessidades, e as luminárias devem ser direcionadas para o local dos novos expositores, né? Então, é importantíssimo avisar, né, comentar com os nossos clientes ou proprietários das lojas que, além da equipe de merchandising que vai fazer o novo layout da loja, que vai fazer as mudanças, né, eles têm que ter uma pessoa treinada, tá? Ou com um mínimo conhecimento, para que essa pessoa possa acompanhar a equipe que vai fazer a alteração do layout, né? E posicionar os produtos naqueles locais onde haverá mudança de layout. Isso é extremamente importante. Então, por melhor que esteja iluminado, por mais lindo o projeto de iluminação, se isso não for feito, vai ser um desastre, né? E a aparência do produto não vai ser valorizada, né? Nesses slides vocês podem ter a percepção da iluminação vertical, de contorno, que dá essa percepção de profundidade e dimensionamento do espaço, né, da loja. É extremamente importante. E, finalmente, eu quero apresentar acho que é um case bem interessante, né? Nós temos, assim, o mesmo cliente,
o mesmo produto, mesmas intensidades luminosas, mesma iluminação de destaque, iluminação dos planos verticais, porém, nós temos, são duas lojas diferenciadas, porque essa primeira é uma loja de rua, né? Então, ela tem um índice de iluminação maior para que possa atrair as pessoas que passam na rua, né? Que são pessoas variadas, né? E que sejam atraídas para dentro da loja para ver os produtos, né? Então, vocês percebem que a luz é um pouco mais geral, apesar de que tem iluminação de contorno, tem iluminação de destaque, tem uma iluminação mais difusa e tem uma iluminação na área de venda sobre as mesinhas, aonde o vendedor vai mostrar o produto para o cliente. E aqui na entrada da loja também tem uma iluminação de destaque. A próxima loja, né? O mesmo cliente, mesmo produto, os mesmos efeitos, porém essa é uma loja diferenciada, num shopping diferenciado, e é uma loja que não é uma loja de rua, é uma loja interna, né, de um shopping. Então, todas as intensidades luminosas foram calculadas com os mesmos resultados, muito embora, claro que na foto não pareça, né? Mas nós temos aqui na área de exposição dos produtos, nós temos a mesma intensidade luminosa, tanto aqui como nas mesas de atendimento, e nós temos também uma luz difusa, porém na área mais de estar, né? Existe uma área de estar mais confortável, e a iluminação dos planos verticais também é existente através daquela iluminação linear de contorno da loja. Então, eu acho que é um case bem interessante para mostrar como pode haver essa aparência, né, um pouco mais intimista numa loja, num espaço aonde todos, enfim, todos os lojistas têm produtos de valor mais agregado. Então, com isso, a gente consegue fazer uma diferença bastante grande de apresentação de produto. Então, o próximo slide são das soluções da Ledvance, e aí é com o pessoal da Ledvance que vai nos mostrar, né, os produtos que vão ser, que vão valorizar os nossos produtos e as boas soluções dos nossos projetos, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Cristina. Fica aí com a gente mais um pouquinho, a gente vai entrar nessa parte, mas eu tenho muitos elogios para ler para você aqui no chat, tá bom? Pessoal, Marcos Bellert está aqui conosco, vai apresentar para vocês, para a gente não tomar muito tempo, os lançamentos da Ledvance com relação a essa parte de iluminação de lojas, tá bom? Maravilha. Ok, boa noite. Todos me escutam? Sim, sim. Bellert. Perfeito. Então, vocês vão receber o conteúdo dessa apresentação posteriormente, né? E a gente vai dar destaque nesse momento somente a algumas tecnologias de produtos que nós estamos lançando ou lançamos recentemente aqui no mercado, justamente indo ao encontro daquilo que a Cristina abordou, né? A primeira linha que eu queria dar destaque aqui é essa família chamada Track Lighting Zoom, que nada mais é do que um spot onde vocês conseguem controlar não somente a intensidade de luz que sai do produto, ou seja, se você quer mais luz ou menos luz naquele expositor que você vai dar destaque, e também o facho de abertura. Diferentemente do que a gente vê em outros produtos no mercado, onde você tem normalmente um facho de luz fixo, seja através do formato da lâmpada ou até mesmo do formato do refletor, essa linha de produtos permite você ajustar, então, o facho de abertura de 15 até 55 graus, como se fosse um sistema de câmera fotográfica. Não sei se vocês estão vendo aí do lado direito, destaque aí da parte frontal de onde sai a luz. É justamente onde a gente faz um movimento de como se fosse uma focalização de uma câmera fotográfica
para poder dar, então, destaque aos seus produtos. Então, isso vai muito na linha do que a Cristina comentou hoje, quando a gente busca ter essa flexibilidade numa loja, né? Ela deixou bem claro aí ao longo da apresentação que esse tipo de ambiente é dinâmico, ele muda constantemente de acordo com o produto que está sendo utilizado, então a gente precisa ter uma flexibilidade justamente para poder ajustar, então, esse facho de luz ou intensidade de acordo com a aplicação. Beleza. Esse produto está disponível em duas tonalidades, né? Ou seja, 2 acabamentos, branco e preto, e maiores detalhes vocês vão ver depois, então, no nosso informativo que nós vamos passar para vocês. Vamos passar adiante, Paula, diretamente para a linha Spot modular? Exatamente. Aí. Aqui nós temos uma outra família de produtos que são de embutidos, downlights, que permitem, então, a gente ter diferentes tipos, não só de acabamento, mas de fachos. Então, diferentemente daquela linha anterior que eu apresentei para vocês, aqui nós estamos falando de uma luminária que é embutida e permite, através de um sistema, eu costumo chamar isso aqui como se fosse um Lego, né? Todo mundo acha que conhece aquele brinquedo Lego, você acaba montando a luminária de acordo com aquilo que você precisa, ou seja, o tipo de acabamento, se ele é branco ou preto, o tipo de facho de luz que eu quero, se eu quero um facho simétrico ou um facho assimétrico, e também o tipo de orientação que eu vou ter em relação ao destaque que eu vou dar. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 72 combinações possíveis com essa linha de luminárias, que permite justamente a gente poder ajustar, então, essa iluminação de destaque de acordo com a nossa necessidade. E, por último, eu queria só comentar rapidamente da linha Trucis, que é uma linha que também nós estamos lançando agora no mercado, que nada mais é do que um sistema linear modular, né? Nós vemos aqui, por exemplo, iluminação geral. Se nós falarmos, por exemplo, de supermercados, como a própria Cristina abordou aí algumas aplicações, nós temos uma iluminação totalmente linear, que permite, então, que todo o cabeamento seja instalado por detrás desse suporte, né? O sistema Trucis, ele não é somente um sistema de iluminação, mas tudo aquilo que hoje se utiliza, por exemplo, em uma eletrocalha, para poder passar todo o cabeamento elétrico, isso tudo já está incorporado. Então, ao invés de a gente passar uma eletrocalha com cabeamento, com circuitos, nós temos tudo isso embutido num trilho, e essa luminária ela é conectada, então, a esse sistema de trilho de uma forma modular, de acordo com a sua necessidade. Então, você pode fazer desde 1 metro de luminária até 500 metros lineares com esse sistema de iluminação. Mais uma vez agradeço aí o tempo de vocês, né, para passar rapidamente nesse portfólio, e passo a palavra aí para a Paula para a gente poder então fazer o encerramento. Então tá bom. Então, pessoal, Cristina, a gente agradece muitíssimo essa oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi muito legal aqui para a gente, assim, pessoal, o primeiro evento online da Cristina, que está nos prestigiando, ficamos muito contentes com isso, né, Elliot? É verdade, é o primeiro. Exatamente. Muito bom. Só agradeço a todos pela presença, por terem, enfim, nos prestigiado, né? Muito obrigada. Excelente. Muito obrigada, viu, Cristina? Espero que a gente faça outros eventos juntos. Gente, muito obrigada, boa noite. Então, até amanhã ao vivo pelo Instagram. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Elliot, muito obrigada.